Então sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. E no vídeo de hoje, pessoal, vou dar uma dica bem rápida de Excel para quem está trabalhando com uma planilha, certo? E onde tem dados faltantes, certo? Ou seja, no caso uma célula como essa, uma célula em branco, onde eu não tenho dado, certo? Eu tenho um dado na lateral e aqui a célula está vazia, certo? No caso desse intervalo aqui que eu vou usar como exemplo, para esse padrão, certo? O produto que está aqui em branco faltando, o item faltante, ele é sempre o que está em cima, certo? Eu sei disso porque se a gente for observar aqui no código, eu vou até marcar aqui. Pronto. Se vocês observarem essa planilha, esse intervalo ali que eu estou usando como exemplo, ele segue esse padrão, certo? Onde o item faltante é o item de cima, certo? Então, quando você for trabalhar com dados faltantes, onde você precisa preencher esses dados de alguma forma, você tem que verificar o padrão desses dados, para você poder chegar a uma conclusão, para ter uma melhor performance, certo? Saber qual critério você irá utilizar. Porque às vezes pode ser que você precise utilizar uma fórmula, às vezes pode ser que você no preenchimento relâmpago consiga resolver. Então depende muito da situação que você está trabalhando, certo? Então como é que eu vou preencher esses dados aqui? Vamos lá. Seguindo esse critério aqui no qual eu tenho que selecionar esse intervalo, que da célula B2 até a célula B21, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar na célula B2, segurar o Shift e com o mouse mesmo eu vou selecionar a última célula desse intervalo, que é a B21. Assim eu vou selecionar toda a coluna, certo? Só que aqui tem um porém, né? Então eu não quero todos essas células selecionadas. O que me interessa é apenas a que está em branco. Então como é que eu faço para me poder chegar e selecionar só os em brancos? Primeiro você tem que fazer dessa forma, você tem que selecionar todo o intervalo. Após fazer isso, como foi feito aqui agora, você vai pressionar F5 no seu teclado, vai abrir essa guia aqui, ir para. Nessa guia, se você perceber aqui embaixo, tem essa opção especial. Então nela você pressiona aqui e vai abrir mais opções. Na qual essa opção ela abre uma guia na qual você pode selecionar o que você quer trazer desse intervalo. No caso aqui eu quero trazer as células em branco. Então eu vou selecionar aqui em branco e vou dar um OK. Feito isso, ele selecionou para mim apenas os intervalos onde tem células em branco, onde não tem nenhum conteúdo. Pronto, é exatamente isso que eu quero. Agora como é que eu faço para me preencher esses dados faltantes em todos? É muito simples. Eu vou digitar no teclado igual. Como ele está na primeira célula aqui, e eu sei que esse dado aqui é o mesmo de cima, eu vou apenas pressionar a tecla para cima e ele vai me selecionar aqui B3. Feito isso, em vez de eu pressionar Enter no teclado, eu vou segurar a tecla Ctrl, depois eu pressiono Enter. Pronto, feito isso, vocês notam aqui que ele fez isso para todas, certo? Então é uma forma bem simples de resolver esse problema, certo? Ele preencheu aqui, ó, sempre com o dado de cima, ele seguiu esse critério, certo? Lembrando, pessoal, que vocês façam isso aqui de acordo com os dados que vocês estiverem trabalhando. Vocês têm que verificar sempre o padrão, né? Um analista de dados, quando ele vai trabalhar com uma base de dados, por menor que seja essa base, ele tem que fazer uma análise desses dados, certo? Seja no Excel, seja no Power BI, seja no Python. Onde ele for trabalhar, ele tem que verificar os dados que ele está trabalhando, certo? Para poder fazer isso. Pronto, pessoal. Uma coisa que eu sempre faço quando eu estou trabalhando com dados, eu não posso perder esse dado aqui de alguma forma. Então imagine que eu estou trabalhando com ele e eu clico aqui, sei lá, eu pressiono qualquer coisa no teclado aqui sem querer. Então vocês veem que com a fórmula fica fácil eu perder esse dado. Eu costumo fazer o seguinte: sempre que eu trabalho com fórmula no Excel e eu não vou mais mexer naquela fórmula,
eu seleciono o intervalo da coluna que eu trabalhei com essas fórmulas, dou um Ctrl C e ao colar aqui eu transformo isso para valores nessa opção aqui, certo? Repetindo aqui para vocês, eu copio, né, Ctrl C, ou então vou com o segundo botão aqui do mouse, copiar. Após isso eu colo no mesmo local, só que eu seleciono valores. Por quê? Quando eu fizer isso, ele vai transformar minha fórmula num texto, né? Exatamente, é um valor de texto aqui. E se eu por acaso fizer alguma coisa, fica mais fácil eu identificar o erro, né? Então, dessa forma aqui, você protege mais seus dados, né? Suas informações, suas fórmulas, deixa elas de uma forma mais imutável. Então, eu aconselho sempre fazer isso, certo? Uma coisa que eu não expliquei, eu vou voltar até aqui. Vamos voltar aqui, desfazer tudo. Pronto. Imagine que eu selecionei aqui o intervalo, certo? De células. Eu apertei F5 no meu teclado e não apareceu essa opção. Em alguns Excel, algumas versões de Excel, não sei porque isso pode acontecer. Então como é que você resolve isso, certo? Você pode aqui em página inicial mesmo, certo? No caso, essa versão que eu estou utilizando é a 2019, mas você vai procurar mais ou menos a mesma opção, certo? Dependendo aí da sua versão de Excel, você vai procurar essa opção aqui, ó. No caso da minha, fica em página inicial, localizar e selecionar. Você vai procurar essa opção, certo? Dentro dela você vai selecionar aqui, e aqui embaixo tem a opção ir para, certo? Eu vou clicar nela, pronto. Então aqui ele abre a mesma opção, certo? Então essa dica eu tinha esquecido de passar no começo, então eu estou passando aqui no final. Pode ser que aconteça isso, né? De você estar trabalhando aqui, selecionou, mas você aperta F5 e não aparece, entendeu? Então você pode fazer dessa forma. Você vai procurando no seu Excel aqui essa guia, localizar e selecionar, clicou nessa opção e faz o mesmo procedimento. Beleza, pessoal? Então era essa, pessoal, a dica que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, comente, né, se você gostou, se ajudou. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, também pode deixar nos comentários, certo? Esse canal é novo e eu estou aberto totalmente a qualquer dica que vocês possam colocar aí pra gente aprender mais juntos, tá certo? Essa é a intenção do canal, compartilhar conhecimento uns com os outros, certo? E ajudar as pessoas que estão nessa nova carreira de cientista de dados, analista de dados, ou mesmo conhecendo a ferramenta do Excel, do Power BI e Python, certo? Então valeu, pessoal, deixe seu like, se inscreva aí, compartilhe.